Finalmente o Eren entrou na sua forma final de Titã Fundador e libertou todos os colossais da muralha pra pisar no mundo inteiro. E eu sei que você, assim como todo mundo, tá pirando com esses últimos episódios de Shingeki no Kyojin, porque até eu mesmo que já li o mangá inteiro já tem meses, estou ficando maluco vendo os negócios animados. Só que aí eu tava pensando num tema bacana pro vídeo e me veio na cabeça uma perguntinha, e é uma perguntinha que eu quero inclusive discutir com vocês aqui agora. Afinal de contas aí, quem é o Titã Fundador mais forte? É o Titã Fundador da Ymir ou é o Titã Fundador do Eren? A Ymir foi a Titã Fundadora original, a primeira Titã de todas, e foi a partir dela que os descendentes começaram a ter os poderes de Titãs também. Já o Eren, além de ter o Titã Fundador dentro dele, também tem o Titã de ataque e agora o Titã Martelo de Guerra. Ele tá absurdamente poderoso, mas quem é o mais forte? Você ficou na dúvida também? Então é isso que a gente vai ver hoje. E fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dá Um Up. Eu sou o seu apresentador quase favorito, Pedrosa, e já chegaram na voadora pra ver qual é o Titã Fundador mais forte de todos. Só antes aquelas informações básicas. Se você ainda não deixou seu like, senta aqui aquele socão nesse like aqui embaixo pra me ajudar. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui no Dá Um Up e não conhecia a gente ainda, então se inscreve que sempre tem vídeos muito bons de Shingeki no Kyojin e de vários animes por aí. E são só os temas fino do fino. Também dá uma olhada aqui no meu Instagram, onde eu posto algumas coisinhas lá de vez em quando, uns stories bem legais, e você pode conversar comigo pelo meu inbox. Lembrando que tem um novo plano aí de membros aqui no canal que tá muito interessante, eu recomendo que você clique e veja, porque tem chance de você receber prêmios aí mensais. E agora, pra finalizar, só tem aquela perguntinha do vídeo lá pra você escrever aqui nos comentários. Lembrando que eu sempre seleciono as melhores respostas e sempre leio num vídeo mais futuro. E a perguntinha desse vídeo é: qual é a sua opinião? Você acha que o Titã Fundador do Eren é o mais forte, ou você acha que a Titã Fundadora da Ymir é a mais forte? E por quê? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler as melhores respostas num próximo vídeo. E agora sim, feito tudo isso, bora nessa. A gente tá vendo aí que a cada episódio que se passa, o Eren tá apresentando cada vez mais poderes da sua coleção de titãs. E fora essa capacidade dele de usar os poderes dos titãs, ele é muito sagaz, muito inteligente. Mas mesmo tendo conseguido aí roubar metade das habilidades dos titãs, ele ainda fica dependendo de algumas coisas pra poder usar esses poderes completamente. No caso aí mesmo do Titã Fundador, que é o titã que tá com ele desde a queda da Muralha Maria lá do primeiro episódio. Porque pra alguém usar o poder do Titã Fundador, essa pessoa precisa ou ser da família real ou estar em contato com alguém da família real. E essa é uma regra bem específica que dificulta os seus planos um pouquinho. Ainda bem que ele tem o seu meio-irmão Zeke, que por coincidência é um membro da família real Eldiana. Que coisa, não? Acontece que além dessa condição que é bem específica, ele ainda depende dos poderes da Ymir Fritz pra usar a habilidade mais apelona do Titã Fundador, que é o Estrondo. Porque mesmo tendo o poder do Titã Fundador dentro dele, só quem consegue dar a regra final para aquele poder funcionar é a Fundadora Ymir de dentro dos caminhos da coordenada. E a gente sabe bem pouca coisa da Ymir. Nesse último episódio que saiu mesmo, a gente viu um pouquinho da história dela, o que aconteceu, mas a gente nunca viu uma história bem aprofundada da vida dela. Só que basicamente um resumão é que ela era uma camponesa que se tornou escrava quando Eldia invadiu seu povoado e escravizou todo mundo. A história conta que quando ela recebeu lá o poder da Lucigênia, depois que ela tentou fugir daquela tropa e cair naquele buraco lá debaixo da árvore primordial, assim se tornando a Titã Fundadora, ela passa a ter uma altura ainda maior do que a de um titã colossal que a gente conhece hoje e é extremamente poderosa. As suas forças começaram a ser utilizadas pelo Império de Eldia para eles conseguirem conquistar mais e mais terras, inclusive ganhar as lutas contra Marley. Mas o problema de tudo isso é que nos seus 13 anos de vida depois que ela conseguiu a Titã, ela ainda assim continuou sendo apenas uma mera escrava, sempre servindo ao rei Fritz, que se casou com ela tendo 3 filhas só pra ela passar o seu poder de Titã Fundadora quando ela morresse. Não dá inclusive pra ter certeza quais são os poderes completos que a Ymir Fritz desenvolveu na sua Titã Fundadora, quais habilidades que ela descobriu que podia usar e por aí vai. Acontece que depois da sua morte, quando ela defende lá o rei Fritz de um ataque surpresa inimigo, apesar dela ainda assim poder curar o seu corpo com os poderes de Titã, ela simplesmente desiste de fazer isso e prefere morrer. Talvez seja porque ela achou que não tinha mais motivos pra viver. A partir disso aí, depois da sua morte, a sua alma passa a vagar pelos caminhos da coordenada, que é uma dimensão espiritual que interliga ela a todos os seus descendentes que nasceram dali pra frente, que a gente conhece como os súditos de Ymir. Os caminhos da coordenada servem basicamente pra ela dar os comandos dos poderes dos titãs inteligentes e também construir os corpos de todos os titãs que vão se transformar os titãs normais. Exatamente, basicamente é ela que constrói todos os
corpos de qualquer titã que exista a partir do momento que essa pessoa se transforma em titã. Isso porque o conceito de tempo não se passa ali dentro daquela dimensão, então ela tem todo o tempo do mundo para construir um titãzinho. Só que em todo momento, desde que ela nasceu até esse momento que existe hoje aí no anime, mesmo depois de conseguir o poder da titã fundadora, mesmo depois de morta, mesmo depois de estar ali vagando pelos caminhos da coordenada, ela nunca deixou de ser uma escrava. E essa é a principal diferença entre ela e o Eren Yeager. Apesar dele também ser um súdito de Ymir, ser um descendente dela e ter conseguido os poderes do titã fundador cerca de 2000 anos depois da sua existência, mesmo Eren ainda precisando do aval da Ymir, né, para as ordens dele funcionarem, ele tem um controle muito maior do que tá acontecendo, dos caminhos que ele tem que seguir, das decisões que ele tem que tomar para chegar basicamente aonde ele quiser. Diferente da Ymir, que sempre seguiu apenas ordens de 2000 anos atrás até o momento atual. Só que mesmo Eren tendo um pedaço desse poder, conseguindo aí o poder de 3 titãs originais, ele consegue potencializar ainda mais esses poderes combinando os 3 de uma vez. Inclusive nos últimos episódios que a gente viu aí passando, a gente vê que o Eren começa a ter o controle do seu passado, quando o Zeke tenta provar pra ele que ele sofreu influência do seu pai e tal. O Eren consegue basicamente ordenar o seu pai a matar toda a família real e roubar o titã fundador que seria dele mais pra frente. O Eren basicamente começou a controlar todas as suas memórias, não somente o que é mostrado pra ele e pro Zeke, mas também ele consegue controlar as memórias do seu pai no passado, e também conseguindo influenciar todas as decisões que o seu pai já tinha tomado, fazendo a gente entender que basicamente tudo que rolou até agora, tudo que o seu pai fez no passado foi de certa forma planejada pelo Eren para que ele chegasse nesse ponto da história do jeito que ele tá. Então, além de ter os poderes do titã fundador, conseguindo basicamente se comunicar com todos os descendentes de Ymir, ter esses poderes aí do titã de ataque de ver as memórias do futuro e do passado, e também ter todo o poder físico do martelo de guerra, ele consegue juntar todas as habilidades que ele tem para ficar muito mais poderoso e assim conseguir colocar todo o seu plano do estrondo em execução. Só que aí vem aquele probleminha que o Eren tem nesse momento. O negócio é que mesmo tendo o poder do titã fundador, ele continua dependendo da Ymir para conseguir com que o seu poder seja ativado. É como se o poder da Ymir só fosse emprestado pro Eren e não dele propriamente dito. É aí que mora o maior problema com o poder do titã fundador do Eren. Ele mostra pra gente que ele tem todo o controle e planejamento dos seus poderes, manipulando o presente, o passado, tudo pensando sozinho, inclusive sem ninguém mesmo saber dos seus planos. Só que tanto para ele ter acesso ao estrondo quanto para a eutanásia dos Eldianos, ele ainda assim precisa dos poderes da Ymir, que só foram emprestados para ele, porque ele precisa que ela aceite tudo que ele quer fazer, ele só dá ordem e ela tem que aceitar de volta. É aí que a gente entra no paradoxo dos poderes do titã fundador, porque a gente consegue fazer um paralelo entre o Eren e a Ymir, pontuando duas coisinhas importantes. O negócio é que, sem sombra de dúvidas, a Ymir é sim mais forte do que o Eren em questão de poderes, porque esse é o poder original dela, ela é a titã fundadora, que consegue controlar tudo que ela quiser sem precisar da ordem de outras pessoas. Ela pode reviver os seus descendentes se ela desejar, ela pode iniciar o estrondo se ela quiser, e nenhum descendente dela se tornaria um titã se ela não permitisse que ele se tornasse um. Então todo esse poder do povo eldiano, mesmo depois da sua morte, continua vindo dela e dependendo dela. Mas acontece que tem aquele outro ponto também, que é basicamente a força de vontade. Mesmo a Ymir tendo todo esse poderzão aí, podendo usar ele sem precisar de mais ninguém, ela continuou sempre sendo e se comportando como uma escrava mesmo depois da sua morte, andando infinitamente durante milênios pelos caminhos da coordenada, sempre esperando alguém para libertar ela. E ela sempre esteve ali ouvindo as ordens de quem precisasse usar os poderes do titã fundador. Ela, de certa forma, mesmo depois de conseguir tanto poder do titã fundador e basicamente viver como quase uma deusa, controlando todo o poder, toda a vida, as memórias dos seus descendentes, ela continua apenas vivendo para servir, sem apresentar em nenhum momento a sua própria força de vontade. E essa é a maior diferença de todas entre ela e o Eren, que apesar de ter muito menos poder de titã do que ela, porque ele sempre depende dela para executar uma ordem que ele quiser, ele consegue ainda assim ir muito além por causa do seu desejo de libertação. Então ainda assim, mesmo os poderes do titã fundador sendo, entre aspas, dela, no fim das contas eles também são do Eren, já que é ele que nesse momento tem o poder sobre a Ymir. A partir daí o Eren passa a alterar tudo que ele quiser, todo o rumo do seu passado, para ele conseguir atingir os seus objetivos no presente e no futuro. Deu pra entender basicamente até agora? Lembrando que, como eu disse agora há pouco, a gente não sabe quais eram os poderes da fundadora Ymir lá no passado, quando ela atingiu seu ápice, quais eram suas habilidades especiais, se ela tinha habilidades especiais ou algo assim, mas a gente sabe nesse momento os poderes completos do Eren. Só por ser um titã
titã basicão assim, ele já tem força, durabilidade e regeneração melhorados. Ele também tem o poder do endurecimento, que ele conseguiu bebendo aquela garrafa de fluido espinhal que tava na bolsa do Rod Rice. Assim ele ganhou a habilidade de endurecer qualquer parte do seu corpo. Ele usa principalmente nos seus punhos para dar uns socos muito cabulosos. Depois ele ainda ganhou os poderes do Titã Martelo de Guerra, conseguindo criar do zero aí praticamente qualquer coisa que ele quiser. Desde uma arma corpo a corpo, até defesa, até mesmo túneis ele consegue fazer. E por fim ele também tem o poder do Titã Fundador, que ele já tinha há muito tempo, mas ele não conseguia usar. E agora que ele consegue usar esse poder, ele faz basicamente qualquer coisa. Ele consegue alterar as memórias e a fisionomia dos súditos de Ymir, consegue criar titãs do zero, transformar os Eldianos em titãs puros e até mesmo controlar eles, e por aí vai. No fim das contas é que sim, a Fundadora Ymir é e sempre vai ser a titã fundadora mais poderosa, mas só porque é ela que controla tudo ali nos caminhos da coordenada. Qualquer tentativa de uso do poder do titã fundador tem que passar pelos seus desejos. Ela tem que atender essa ordem, se ela não quiser atender, o negócio nunca vai rolar. É como se ela fosse a chefona que tem que aprovar as ordens. Mas é o Eren que dá todas as ordens pra ela, e como ela foi convencida por ele pra libertar os Eldianos, ela basicamente aceita qualquer pedido que ele fizer do uso de poder do titã fundador. Então dá pra dizer também que o Eren, só por ter controle sobre ela, ele acaba sendo o titã fundador mais poderoso ainda do que ela. É o único cara que já conseguiu controlar o titã fundador desse jeito aí, de um jeito que ninguém mais conseguiu fazer. Lembrando mais uma vez que se a Ymir não tivesse do lado do Eren nesse momento, aceitando todas as ordens que ele pede pra ela, o seu titã fundador seria inútil completamente. E inclusive o Eren teria morrido de verdade naquele momento que ele levou um tiro que arrancou sua cabeça. O Eren então tem a força de vontade pra usar os poderes da titã fundadora Ymir, e a Ymir, apesar de ser toda poderosa, ela não tem força de vontade. Alguém tem que ter a força de vontade por ela. Então ela ainda depende das ordens dos seus descendentes, assim como era no seu passado de escrava. Mas é isso aí, galera, esse foi o nosso videozão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Quem você acha que é o titã fundador mais forte depois de você ver esse vídeo? Escreve pra mim nos comentários que eu vou ler os melhores num vídeo futuro. Dá uma olhada e me segue aqui no meu Instagram se você ainda não segue a gente lá. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a sua chance. Deixa aqui aquele socão nesse like pra poder me ajudar, que me ajuda demais. E se você for novo aqui no canal, caiu de paraquedas, não conhecia o Down Up ainda, se inscreve aqui embaixo clicando nessa fotinha pra não perder mais nenhum vídeo de Shingeki no Kyojin, de vários animes muito bons. E é isso aí, pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo, e não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando aqui, ó, na sua direita, só pra você. Então galera, obrigado por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!